Nesse exemplo 26 nós vamos falar sobre programação modular no Python. Então, no exemplo 25 nós vimos gestão de arquivos, a função de ler ou escrever, né, em arquivos e alterados os caracteres, enfim. Nesse exemplo nós vamos ver o conceito de programação modular. Então, o conceito de programação modular é baseado no conceito de projeto modular, que é indispensável na engenharia. Quando você tem sistemas complexos, eles devem ser quebrados em componentes menores, e os módulos podem ser, nesse ambiente de componentes menores, você tem os módulos que eles podem ser independentemente criados, testados, usados em outros sistemas, assim como ocorre com carro, telefone, etc. E aí, no caso de carro, você faz uma roda na roda de outros carros, desde que seja do mesmo modelo, você pode colocar aquela mesma roda em outros carros do mesmo modelo, só para dar um exemplo, né? Telefone, você cria as teclas daquele telefone, daquele tipo de modelo, ou tela, por exemplo, né? Você pode colocar a mesma tela em outros telefones do mesmo modelo. Então, se você quiser desenvolver programas confiáveis e com pouca necessidade de manutenção, é bom adotar o conceito de programação modular. Vai desenvolvendo módulos, faça todos os testes desses módulos, eles podem operar de forma independente. Então, na programação modular você separa o seu código em partes, né, que são os módulos, e esses módulos são independentes, e cria-se no final um aplicativo executável para unir esses módulos e rodá-los da forma como você quer. E para importar módulos, porque o Python, cada arquivo com extensão .py, que é desses que a gente está rodando aqui, né? O exemplo 26, exemplo 25, esse que a gente vai ver agora, uma vez .py, né? É um módulo. Então, o bom do Python é que não tem uma sintaxe especial para os módulos, né? E os módulos podem conter objetos, arquivos, classes, atributos, e todos eles podem ser acessados após o comando import. Então, um exemplo é o import math. Então, não aconteceu nada, mas esse exemplo 26.py ele acabou de importar um módulo do Python import math, né? E aí, qualquer atributo dessa função math, agora ele pode ser acessado colocando um ponto em frente a esse módulo. Então eu quero que imprima aqui math.py, né? Eu quero que imprima o número π. Então math.py é igual a 3.14159265, blá blá blá. Então já tem esse valor do π, porque eu importei o módulo math aqui no Python. Posso também querer imprimir de uma forma legalzinha, formatada e tal, né? Com duas casas decimais, o seno math.seno de math.py. Então qual que é o seno de π? Aí é 0, né? Qual que seria a impressão do math.seno de π sobre 2? Qual é? Lembram aí da matemática aí, né? Seno, cosseno. Seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de π? Então eu quero imprimir math.cosseno. Então estou chamando a função cosseno do módulo math e quero imprimir o cosseno de π. Menos 1. Ok. É possível importar mais de um módulo, né? Por exemplo, eu quero importar não só math, mas eu quero importar math e random. Então, nesse caso, usa-se a vírgula entre os módulos que estão sendo importados. Ok? Uma boa prática é colocar esses módulos que estão sendo importados no início do programa. Boa prática. Não é obrigatório. Também é importante, até uma boa prática também, importar apenas as funções e os atributos dos módulos que você vai usar, para não sobrecarregar demais. Então, nesse caso aqui, se eu fosse usar só o seno e o π, eu posso usar from math, do módulo math, import apenas a função seno e o π. E aí as outras funções não estariam disponíveis aqui no
no seu código aqui, né? Então a função como cosseno, que não estaria disponíveis, né? Agora, como eu importei o seno e o π, eu não preciso colocar o math.sim ou math.p para usá-lo no meu código, porque eu posso acessar ele diretamente, porque eu já importei as funções desse math. Então aqui nós estamos imprimindo, por exemplo, sim, o seno de π. Então agora eu vou imprimir o seno de π. Então eu vou retirar aqui o que nós já vimos aqui, né? E aí eu vou importar o seno de π e dar 0, ok? Porque eu não preciso colocar math.p. Para acessar todas as funções e os atributos dos módulos, aí é preciso usar o asterisco. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Então eu ponho aqui from math import asterisco, ou seja, agora eu estou importando todas as funções e os atributos do módulo math. E eu quero imprimir formato de seno de π, formatado na verdade, isso aqui é só a formatação da string. Seno de π, quero com duas casas decimais, né? Quero imprimir o né, número neperiano, seno de 0, seno de 3.14 sobre 2, seno de que é π sobre 2, seno de π, um arredondado, né? Seno de π mais π sobre 2. Então não preciso colocar o math ponto, né? Porque eu coloquei from math. Veja aqui, eu coloquei from math, não import math. É from math import tudo, ok? Então eu não preciso colocar math ponto tudo mais. Então aqui você tem os resultados, né? Se quiser fazer uma conta aí, seno de π é 0, o número neperiano é 2.728, seno de 0 é 0, seno de 3.14 de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 270 graus lá é menos 1. Posso usar também agora eu quero importar todas as funções e módulos do NumPy também. NumPy é outro módulo do Python. Agora eu quero imprimir o seno de 0 pelo NumPy. 0, ok. Uma forma de simplificar uma notação no código é renomear o módulo que você está importando. Então, quando você usa from módulo import qualquer coisa, funções ou todas as funções, você não precisa usar o nome do módulo na frente da função, numpy.seno, numpy.etc, né? Porque eu estou usando from. Agora, quando você põe só import, aí você vai precisar usar esse numpy. Mas para não ter que ficar escrevendo numpy ponto qualquer coisa o tempo todo, ou qualquer outro nome do módulo ponto suas funções o tempo todo, você pode renomear, porque você usou o import, não o from import, né? Renomear como np. E aí agora você vai imprimir, por exemplo, uma matriz diagonal com esses elementos 3, 11, 7, 9. Né? Então vamos... E aí veja que eu estou colocando a função diagonal do módulo NumPy, mas eu estou renomeando o NumPy como np. Então põe np.diagonal. Então agora eu vou imprimir uma matriz diagonal com os elementos 3, 11, 7 e 9 do módulo matemático numérico, né, do Python, o NumPy. Posso usar também o np.e, que tem o número neperiano do módulo NumPy, que eu já renomeei como np. Como eu não usei o from import, né, eu coloquei só import, então agora o número neperiano 2.71828, etc. Então, beleza. Agora, para projetar e escrever módulos, né? Se a gente for criar um arquivo fibonacci.py,
nós podemos usar esse módulo sem esse ponto .py, né? Usar apenas Fibonacci. E aí, então vamos ver se eu tenho aqui o arquivo Fibonacci. Vamos ver ele aqui. Então a gente precisa criar um arquivo Fibonacci. Então não é esse uma vez aqui. Vamos criar um arquivo Fibonacci. Então vou clicar aqui. Fibonacci. Aqui está o Fibonacci. Veja o nome desse arquivo Fibonacci. E aqui você tem a função, definição da função Fibonacci. E tem outras funções. ifib, série, etc. Que a gente vai usar aqui nesse exemplo aqui, né? Mas isso aqui também é um módulo, né? Então eu falo assim, import Fibonacci as FB. Então eu estou importando um módulo Fibonacci e estou chamando ele de FB, de Fibonacci. E eu quero saber qual que é o sétimo número da série Fibonacci. Então esse 7 vem cá como argumento n, e eu falo assim, print fb.fib, que é dessa função fib, estou acessando só essa função do Fibonacci, 7. E ele vai imprimir o sétimo número. O 20º número dessa série Fibonacci é print fb.fib, 20. Então, ele imprime o sétimo número é o número 13, o 20º número é o número 6765. Essa função recursiva, exponencial, e aí ele consome um tempo, né, como a gente já viu aqui, a memoization lá da função é uma forma de acelerar, mas aqui não temos memorização, na verdade, dessa série. Então, se a gente colocar para ele rodar aqui Fibonacci 40, ele vai levar um tempão para calcular esse 40º número. Mas a gente já colocou aqui, por exemplo, o número 33, que ele leva um tempinho bom. Então veja aí, esse aqui eu vou deixar, mas aqui eu vou tirar, comentar os outros elementos, mas eu preciso só importar o Fibonacci aqui, eu quero ver o elemento 33 da série. Então eu vou rodar, ele leva um tempinho, veja que ele leva um tempinho até encontrar o número 35, 24, 5, 7, 8. Tá? Não vou colocar o número 40 aqui, vou até deixar ele de 40 aqui, mas eu vou comentar para ele não ter que consumir muito recurso, muito tempo aqui. Uma outra função é essa aqui, ifib, que tem um módulo que não é recursivo, ele é mais rápido, né? E aí você consegue, por exemplo, obter o 1000º elemento da série Fibonacci. Então se nessa função recursiva o 33º já consumir um tempo, a função o 40º nessa função ifib, veja que ele é bem mais rápido, né? O 40º já é bem mais rápido, e o 1000º elemento dessa função ifib também é possível ser acessado. Seria um número grandinho, né? Então o 1000º número da série Fibonacci seria esse aqui. Dá para saber rapidamente de cabeça, né? A gente faz essa conta tranquilamente. Bom, claro que não. Então, mais sobre módulos. Então agora vamos àquele módulo lá que a gente viu uma vez. Então a gente pode chamar um módulo uma vez. E aí a gente vai importar ele e vai usar ele aqui. Então, import uma vez. E o que esse módulo faz? Imprime, o módulo foi importado agora. Só isso que ele faz. Então, veja que não tem nada. Importe novamente uma vez, ele vai imprimir. Se eu importar ele duas vezes, na segunda ele não vai imprimir nada porque o módulo já foi importado. Você não precisa de importar esse módulo diversas vezes, mesmo que você vai usar ele diversas vezes. Se ele foi importado uma vez, o módulo foi importado agora, e esse é um arquivo uma vez .py, e ele chama esse módulo, ok? Agora, se você quiser usar ele novamente com a outra função, por exemplo, usa a função reload, né, que é recarregar
esse módulo uma vez. Então aqui, se a gente tinha chamado o módulo uma vez, import uma vez, a gente chamou ele aqui algumas vezes, né? E depois eu ponho from import lib import reload. Então essa função reload é de um módulo import lib do Python e tem uma função reload. Eu uso essa função reload desse módulo import lib para recarregar esse módulo uma vez, que eu pedi para chamar duas vezes, né, que eu pedi para chamar novamente. Então aí você tem o módulo foi importado agora e eu pedi para recarregar com o reload, ele foi importado e rodado novamente. É isso que a função reload do import lib, do módulo import lib faz. Nós temos também variáveis globais dos módulos que podem ser acessadas com a mesma notação de funções, por exemplo, modName, .name, nome do módulo, variável global. Então vamos voltar aqui naquele módulo do Fibonacci. E aí desse arquivo, né, de módulo Fibonacci, eu posso importar as funções fib e ifib. E aí eu quero imprimir o resultado o número na posição 500 da função ifib. Então essa função aqui, que é a implementação mais rápida da série de Fibonacci. Então ele imprimiu e gerou o 500º número aqui da série de Fibonacci. Você pode executar esses módulos também com scripts. Então um módulo essencialmente é um script, e aí nós precisamos adicionar, porque isso aqui no final você tem aqui do módulo, todo módulo tem o nome dele, um name interno, né? E o main é o nome da chamada fora de uma função. E aí se a gente colocar assim, if name igual a main, import sys e imprima os valores do que está se pedindo, por exemplo, na função. Então a gente poderia fazer isso também chamando o prompt, né? Ok. Nós temos também nesse módulo uma função série. Então a gente pode usar aqui from Fibonacci import série, a função série. E eu quero que ele me mostre o número 500 da série de Fibonacci. Imprima, né? Ele imprime aqui o elemento de uma série, o 500 da série Fibonacci. Até 500, na verdade, a função série se chegar até o número tal, você imprime todos os elementos da série de Fibonacci. Então, antes do número 500, você tem todos esses elementos aqui da série de Fibonacci. Beleza. Mas o que? Nós temos aqui os módulos escritos, eles possuem o sufixo .py, Fibonacci.py, por exemplo, né? E há outros módulos dinâmicos também, módulo de biblioteca do C, como o .dll e tal. Você pode usar ele de forma dinâmica aqui no seu código, né? E como é que ele faz? A busca pelo módulo ocorre da seguinte forma. Primeiro ele procura no diretório onde está o arquivo sendo executado. Então nós estamos executando aqui esse arquivo, e aí ele procura lá nesse arquivo ali o módulo onde está sendo executado. Depois ele procura o diretório onde tem uma variável Python path, que é uma variável global que mostra onde o código, o Python irá ler o seu executável, por exemplo, né? No Linux você tem alguns locais, por exemplo, user lib python 6, por exemplo. No Windows também você pode ir lá no Windows variáveis avançadas e adicionar essa variável Python path com o endereço onde está instalado seu Python. Para descobrir o local onde esse módulo está, o seu módulo que você está buscando
tá localizado, você pode usar a função mágica, né, underline, underline, file, né? Então, por exemplo, eu estou importando dois módulos, NumPy, vírgula, random, e eu quero que mostre o endereço do NumPy só, por exemplo. Então, o NumPy está em C, Python, lib, site, packages, NumPy, e aí o arquivo de inicialização do módulo NumPy. Onde está o módulo random? O random está Python, lib, random. Pronto, então está em outro lugar diferente. Esses módulos estão em lugares diferentes. Você também pode usar a função dir, que vai listar os atributos e as funções do módulo. Por exemplo, import math, e aí eu quero imprimir todos os atributos e as funções do módulo math, de matemática. Então ele imprime aqui, você tem funções doc, loader, name, package, e as funções arcosseno, arcosseno H, arcosseno, arctangente, arredondar para cima, para baixo, cosseno, graus, número neperiano, exponencial, etc. Tem função pra caramba aí no módulo math. Floor, arredondar para baixo, enfim, L gama, log, logaritmo, neperiano, radiano, raiz quadrada, tangente, truncar o número. Ok, então aqui a gente viu com todos esses módulos o que você pode ver, o que tem dentro dele, né? E importar só o que for necessário para você rodar o seu código. Então é isso aí, a gente viu como que são módulos, né? De Python.